existe uma contaminação que os olhos não vê. Você já sentiu que sua vida está travada? Você tenta avançar, mas volta sempre para os mesmos pensamentos. Tenta se aproximar de Deus, mas sente um peso. Tenta viver em paz, mas alguma área da sua vida parece contaminada, enfraquecida, fora do lugar. E talvez a pergunta que você nunca teve coragem de fazer seja: Senhor, o que ainda existe em mim que precisa ser purificado? Em Levítico 14, Deus revela um princípio muito profundo. Antes de uma pessoa ser completamente restaurada, ela precisava passar por um processo de identificação, purificação e reintegração. Esse capítulo fala sobre a purificação do leproso, mas por trás dele, ou por trás daquele ritual, existe uma mensagem espiritual poderosa para nós, para os dias de hoje. Naquele tempo, a lepra não afetava apenas o corpo, ela afastava a pessoa da comunidade, da casa, da convivência e até do lugar de adoração. A pessoa contaminada vivia separada, isolada, marcada por uma condição que todos conseguiam ver. Mas hoje existe um tipo de contaminação que nem sempre aparece na pele. Existe contaminação na mente, existe contaminação nas emoções, existe contaminação nos hábitos, existe contaminação nas escolhas que fazemos, existe contaminação no coração quando a culpa, o orgulho, a mágoa começam a ocupar lugares que pertencem a Deus. E é por isso que Levítico 14 não é apenas um texto antigo sobre um ritual de purificação. É uma revelação sobre como Deus trata aquilo que contamina, isola e enfraquece a nossa vida espiritual. Porque Deus não quer apenas nos ver funcionando por fora. Deus quer nos ver limpo por dentro. Nem toda contaminação aparece no corpo. Algumas aparecem nas escolhas, nos pensamentos, nos hábitos e no coração. E hoje nós vamos entender como Deus identifica, purifica e restaura completamente uma vida diante dele. O primeiro passo é identificar a contaminação. Em Levítico 14, ninguém era restaurado sem antes passar por um exame. A pessoa que havia sido atingida pela lepra não simplesmente voltava para casa dizendo: agora eu estou bem. Ela precisava ser vista, precisava ser examinada, precisava ter sua condição reconhecida diante do sacerdote. Isso nos revela um princípio espiritual muito forte. Não existe restauração verdadeira sem diagnóstico verdadeiro. Muitas pessoas querem que Deus restaure a vida, mas não querem permitir que Deus revele o que está contaminando a vida. Querem que Deus mude a situação, mas não querem que Deus toque na raiz do problema. Querem paz, mas não querem abrir mão da mágoa. Querem liberdade, mas continuam alimentando hábitos escondidos. Querem direção, mas resistem quando a palavra confronta suas escolhas. Querem restauração, mas fogem do exame. Só que Deus não cura o que nós insistimos em esconder.
Antes de restaurar completamente uma área da nossa vida, Deus primeiro ilumina aquilo que precisa ser tratado. Às vezes, a contaminação não está em algo escandaloso. Às vezes ela começa de forma silenciosa. Começa quando quando perdemos a sensibilidade à voz de Deus, quando aquilo que antes nos incomodava já não incomoda mais, quando o pecado começa a parecer normal, quando a oração fica distante, quando a comunhão vai esfriando, quando começamos a justificar o que antes a gente sabia que precisava abandonar. A contaminação também pode aparecer nos hábitos escondidos. Coisas que ninguém vê, mas que estão enfraquecendo a nossa alma, pensamentos que a gente alimenta, conversas que sabemos que não deveríamos manter, ambientes que estão roubando nossa pureza, vícios, mentiras, comparações, inveja, orgulho, ressentimentos. E aqui está algo sério. Nem toda contaminação grita. Algumas apenas vão ocupando espaço. Um pouco de culpa hoje, um pouco de frieza amanhã, um pouco de orgulho depois, um pouco de afastamento, um pouco de desculpa, um pouco de repetição dos mesmos erros. E quando percebemos, já não conseguimos mais sentir Deus como antes. Já não temos mais a mesma fome da palavra, já não temos mais a mesma alegria em obedecer, já não temos mais a sensibilidade para discernir o que vem de Deus e o que está apenas disfarçado. Por isso, o primeiro passo da purificação é permitir que Deus mostre a verdade. Não a verdade sobre os outros, não a verdade sobre quem nos feriu, não a verdade sobre quem errou com a gente, mas a verdade sobre o que ainda precisa ser tratado dentro de nós. Porque muitas vezes nós pedimos que Deus mude a nossa casa, que Deus mude nossa família, que Deus mude nossa situação, que Deus mude nossa vida, mas Deus começa dizendo: filho, antes eu preciso te mostrar o que está contaminando o seu coração. E esse exame não é para nos condenar, é para nos libertar. Deus não revela a contaminação para nos envergonhar, Ele revela para nos curar. Assim como em Levítico 14, a pessoa precisava ser examinada antes de ser reintegrada, nós também precisamos permitir que a luz de Deus examine nossos pensamentos, nossas intenções, nossas escolhas e nossos caminhos. Então, pergunte a si mesmo com sinceridade: o que tem roubado minha sensibilidade espiritual? O que eu tenho escondido, mas Deus está mostrando? Que hábito está me afastando da presença de Deus? Que ressentimento está contaminando o meu coração? Que pensamento de derrota ou eu tenho aceitado como se fosse verdade? Que ciclo eu continuo repetindo, mesmo sabendo que preciso romper? Porque aquilo que a gente se recusa a confrontar continua tendo poder sobre nós. Mas aquilo que entregamos para Deus pode finalmente ser purificado. Então, antes de Deus restaurar completamente uma área da nossa vida, em primeiro, Ele ilumina aquilo que precisa ser tratado. O segundo passo é entender
que a purificação vem de Deus. Em Levítico 14, a purificação ou o processo de purificação não era criado pela pessoa contaminada. Ela não escolhia o próprio caminho, ela não inventava o próprio ritual, ela não dizia, eu acho que agora já está bom, ela não decidia sozinha quando estava pronta para voltar. O processo era determinado por Deus. E isso revela algo muito profundo. Ninguém se purifica de verdade do seu próprio jeito. A pessoa podia desejar voltar para casa, podia sentir saudade da família, podia querer retomar a rotina, podia querer voltar ao convívio, mas para ser restaurada ela precisava passar pelo caminho estabelecido pelo Senhor. E aqui existe uma verdade que muitos não querem ouvir. Vontade de voltar não é a mesma coisa que estar purificado. Muita gente quer voltar para o lugar da promessa, mas não quer passar pelo processo. Quer voltar para a presença de Deus, mas não quer se render. Quer voltar para a paz, mas não quer abrir mão do pecado. Quer voltar para a comunhão, mas não quer deixar Deus tocar nas áreas escondidas. Hoje muita gente se limpa por fora. Tenta se limpar com aparência, tenta se limpar com palavras bonitas, tenta se limpar com religião, tenta se limpar com boas obras, tenta se limpar com justificativas, mas existe uma diferença enorme entre parecer limpo e ser purificado. A aparência pode convencer pessoas. A religião pode esconder feridas. As boas obras podem maquiar intenções. As justificativas podem aliviar a consciência por um tempo, mas só Deus pode limpar a raiz. Porque a verdadeira purificação não começa quando alguém tenta provar que mudou. A verdadeira purificação começa quando alguém se rende diante de Deus e diz: Senhor, eu não quero apenas parecer melhor, eu quero ser transformado de verdade. Purificação não é apenas parar de errar por medo das consequências. Purificação é permitir que Deus trate aquilo que alimentava o erro. É deixar Deus tocar na fonte. É deixar Deus alcançar o lugar onde a contaminação começou. É permitir que Ele mexa não só no comportamento, mas também no coração. Porque às vezes paramos uma atitude, mas continuamos com a mesma raiz. Paramos de falar, mas continuamos cheios de mágoa. Paramos de praticar, mas continuamos desejando escondido. Paramos de demonstrar orgulho, mas continuamos nos achando superiores. Paramos de nos afastar fisicamente, mas continuamos frios por dentro. Deus não quer apenas mudar o que a gente faz. Deus quer transformar o que a gente ama, o que desejamos, o que alimentamos e o que permitimos crescer dentro de nós. Por isso, o caminho da purificação exige entrega. Não é controle, é rendição. Não é aparência, é verdade. Não é religiosidade, é quebrantamento. Não é tentar impressionar Deus, é permitir que Deus governe o coração. Em Levítico 14, o caminho era específico, porque Deus estava ensinando que a purificação ou que a restauração não acontece de qualquer maneira. Existe um caminho, existe uma ordem, existe um processo. E na vida espiritual também é assim. A gente não vence contaminações profundas apenas com força de vontade. Não limpamos feridas antigas apenas fingindo que elas não existem. Não quebramos ciclos espirituais apenas prometendo que agora vai ser diferente. Precisamos da ação de Deus. Precisamos da palavra confrontando, precisamos da presença curando,
precisamos do Espírito Santo purificando aquilo que a gente sozinho não consegue mudar. Porque quando Deus purifica, Ele não faz remendo, Ele faz transformação. Ele não trabalha só na superfície, Ele entra nas áreas profundas. Ele não quer apenas nos deixar apresentável diante das pessoas, Ele quer nos deixar inteiro diante dEle. Deus não quer apenas melhorar nossa imagem, Ele quer limpar nossa raiz. E o terceiro passo é restaurar a vida por completo. Em Levítico 14, a purificação não terminava apenas quando a pessoa era declarada limpa. O objetivo não era apenas remover a contaminação. O objetivo era devolver aquela pessoa ao lugar onde ela havia sido afastada. Ela voltava para a comunidade, voltava para casa, voltava para a convivência, voltava para o lugar de adoração, voltava para a presença de Deus. E isso nos revela que Deus não purifica alguém para deixá-lo parado. Deus purifica para reposicionar. A contaminação nos afasta de Deus, nos afasta das pessoas certas, nos afasta do nosso propósito, nos afasta da paz, nos afasta da nossa identidade, nos afasta daquilo que Deus preparou para a nossa vida. Mas quando Deus purifica, Ele também começa um processo de restauração. A primeira restauração é espiritual. A pessoa volta para a comunhão com Deus, volta a orar com sinceridade, volta a ouvir a palavra com vontade, volta a sentir sensibilidade espiritual, volta a desejar aquilo que agrada ao Senhor. Porque não existe restauração completa sem reconexão com Deus. Talvez a gente já tenha continuado fazendo muitas coisas por fora, mas por dentro nos sentimos distantes. Talvez a gente continua indo, falando, trabalhando, sorrindo, mas nossa alma sabia ou sabe que algo estava fora do lugar. E quando Deus restaura, Ele reacende aquilo que estava apagando. Ele devolve a fome, o temor, a sensibilidade, a direção, a intimidade. A segunda restauração é emocional, porque a contaminação não fere apenas a vida espiritual. Ela também deixa marcas na alma. Culpa, vergonha, medo, isolamento, sensação de indignidade, aquela voz interior dizendo: você não pode mais voltar, você foi longe demais, Deus não vai te receber de novo. Mas isso não vem de Deus. Quando Deus purifica, Ele não restaura você com uma placa de vergonha no peito. Ele não nos coloca de volta para que todos apontem o dedo. Ele não nos levanta para nos humilhar. Deus restaura para curar também a memória da dor. Ele tira a culpa que paralisava, remove a vergonha que isolava, quebra o medo que nos fazia se esconder e começa a reconstruir nossa identidade. Deixamos de viver como alguém marcado pela contaminação e começamos a viver como alguém alcançado pela misericórdia. E a terceira restauração é a restauração do propósito. Porque Deus não nos limpa apenas para nos sentirmos melhor. Ele nos limpa para a gente voltar a cumprir o propósito dele. A pessoa restaurada em Levítico 14 não ficava fora para sempre. Ela retornava ao lugar do pertencimento. E espiritualmente isso é muito forte. A contaminação tenta nos convencer de que acabou, que perdemos nossa chance, que não existe mais lugar para nós.
que Deus não pode usar alguém que caiu, que errou, se afastou, se contaminou. Mas a restauração de Deus diz outra coisa. Deus ainda pode nos reposicionar, Deus ainda pode nos levantar, Deus ainda pode nos usar, Deus ainda pode transformar nossa história em testemunho. Porque aquilo que foi purificado por Deus não precisa continuar preso ao passado. A contaminação nos afasta, mas a purificação nos limpa. Mas a restauração nos coloca de volta no lugar onde Deus sempre quis que a gente estivesse. De volta à comunhão, à paz, à identidade, ao propósito, à presença. E talvez essa seja a parte mais bonita de Levítico 14. Deus não estava apenas tratando uma condição, Deus estava restaurando uma vida inteira. Porque o plano de Deus nunca foi fazer uma obra pela metade. Ele não quer apenas tocar em uma área e deixar o resto destruído. Ele não quer apenas aliviar a nossa culpa e deixar nossa alma quebrada. Ele não quer apenas perdoar nosso pecado e abandonar nosso futuro. Quando Deus restaura, Ele restaura por completo. Ele trata o que contaminou, purifica o que foi manchado, cura o que foi ferido, reintegra o que foi separado e reposiciona o que parecia perdido. O plano de Deus nunca foi apenas nos perdoar, foi nos restaurar completamente. Hoje Deus quer começar esse processo em você, em mim. Talvez você tenha se identificado com essa mensagem. Talvez, enquanto você ouvia sobre Levítico 14, alguma área da sua vida veio à sua mente. Uma área que ninguém vê, mas Deus vê. Um hábito escondido, uma culpa antiga, uma ferida que você nunca tratou, uma mágoa que você tentou enterrar, um pensamento que tem contaminado sua fé, uma escolha que tem roubado sua paz, uma parte da sua vida que por fora parece normal, mas por dentro precisa de purificação. Eu quero que você entenda algo muito importante. Deus não revela a contaminação para destruir você. Deus revela para curar. Deus não mostra o que está errado para te envergonhar. Ele mostra porque existe restauração disponível. Em Levítico 14, a pessoa contaminada não era purificada para continuar isolada. Ela era purificada para voltar para casa, para a comunidade, para a presença de Deus, para o lugar de pertencimento. E espiritualmente, Deus quer fazer o mesmo com a gente. Ele quer nos tirar do isolamento, quer nos libertar da culpa, quer limpar o que foi contaminado, quer curar o que foi ferido, quer restaurar o que foi perdido, quer nos reposicionar no centro da vontade dele. Mas a pergunta é: qual área da nossa vida precisa passar pelo processo de purificação de Deus hoje? Talvez seja nossa mente, talvez seja nossos desejos, talvez seja nossos hábitos, talvez seja o nosso coração, talvez seja a nossa vida espiritual que foi esfriando aos poucos, talvez seja uma ferida que a gente carrega há anos, mas que hoje Deus está chamando para a luz. Não devemos fugir desse processo, porque tudo que Deus traz para a luz, Ele também pode purificar. Tudo que entregamos nas mãos de Deus, Ele pode restaurar. E tudo que parecia perdido nas mãos dele, pode voltar a ter propósito. Então, antes de terminar, você pode
fazer uma oração, ou vamos fazer uma oração junto assim. Senhor, mostra aquilo que precisa ser tratado. Purifica o que está contaminado, restaura o que foi perdido. Toca na mente, no coração, nas escolhas e nas intenções de cada um. Tira de nós tudo aquilo que tem nos afastado da Tua presença e nos coloca no centro da Tua vontade novamente. Em nome do Senhor. Amém. Se essa palavra falou com você, deixa nos comentários: Deus, purifica minha vida. E se inscreva no canal, porque no próximo vídeo, em Levítico 15, nós vamos continuar revelando princípios que transformam a vida por completo. Em Levítico 15, vamos aprender uma lição profunda sobre fluxos ocultos, perdas internas e contaminações que saem de dentro. Esse capítulo nos mostra que nem toda impureza vem de fora. Algumas começam dentro de nós, em áreas íntimas, silenciosas e escondidas. E Deus também quer tratar esses lugares com santidade, cura e restauração. Porque quando Deus purifica, Ele não deixa marcas de vergonha, Ele deixa sinais de restauração. Então eu te espero no próximo vídeo.